Bom, pessoal, 1 Coríntios, capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não o fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Esse ostentando sabedoria é sabedoria humana. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo. Na primeira carta eles estavam começando a falar sobre o que? Doutrina, né? Então o negócio é o que? Não é doutrina, é o que? Jesus Cristo. Então o que ele estava querendo dizer com essa carta a Coríntios, gente, vamos deixar de doutrina, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e vamos focar em Jesus Cristo. Então eu não decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Quando ele fala e este crucificado, por quê? Porque surgiram vários messias lá. Depois de Jesus, né? Várias pessoas que se diziam messias, entendeu? Então, quando fala e este crucificado é para diferenciar dos outros, porque o crucificado só teve um. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Essa fraqueza, gente, esse temor e grande tremor, ele advém com o sentimento do Espírito Santo, entendeu? Então, quando ele estava falando, sobre sentindo uma fraqueza no temor a Deus e grande tremor que ele estava quando ele estava entre as pessoas. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. O poder do Espírito aqui é do Espírito Santo, né? Nós somos templo do Espírito Santo, né? A habitação dele. Então, quando ele falou as palavras, ele abriu as palavras que ele disse foi do Espírito Santo. Para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana. Então, as coisas que ele falou não foi sabedoria humana, foi sabedoria espiritual. Mas no poder de Deus, que é a sabedoria espiritual. Para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos a nada. Porque isso aí ele está se baseando em Isaías, né? Sobre a questão da sabedoria, que nem eu citei no vídeo passado. Que a sabedoria humana é pó, né? Diante da sabedoria de Deus, né? Os poderosos, eles que se acham poderosos, são reduzidos a nada, enquanto que são nada são levados a serem poderosos, né? Ou seja, confundindo os sábios, né? Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Então, não está falando de sabedoria humana, está falando de sabedoria de Deus. Para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria espiritual, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória, Jesus. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porque o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então,
como é que nós investigamos as profundezas de Deus? Através do Espírito. Como é que nós sabemos do mundo espiritual? Através do nosso espírito. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus. Então, quem conhece o pensamento do ser humano, a não ser o espírito do homem, meu espírito, que está residindo em mim, na minha carne. Então, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Nós, entretanto, não recebemos o espírito do mundo, mas um espírito que vem de Deus, o Espírito Santo, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos outorgou gratuitamente. Sobre isto também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, se ele está falando das coisas do Espírito, quem está na matéria não entende, porque está falando das coisas espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Ou seja, as pessoas que não estão habitando no Espírito Santo, que não estão sendo a habitação do Espírito Santo, não estão ligadas no Espírito e sim na carne, na matéria, que eles não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, porque não estão ligadas nele. Pois lhe parecem absurdas, porque vive no pecado, vive no ego, vive na carne, e não são capazes de compreendê-las porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual para discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo. Então, por que nós recebemos instrução? Porque nós estamos ligados aos ensinamentos de Jesus Cristo. Ou seja, precisamos ter uma mente cristã. E essas citações, gente, é tudo de Isaías, né? Eu não vou colocar versículo, mas lá no My Bible foi citado os versículos, né? Senão o vídeo fica muito longo. E o que ele está querendo dizer aqui nesse último versículo 16? Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, né? É o que? A nossa mente não é a mente de Deus. Tem uma passagem em Isaías 55, versículo 8 a 10, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, E por que ele fala isso? Essa explicação está lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 em diante. É que eu sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Ou seja, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Por quê? Porque os meus pensamentos são de paz e não de mal. Então, ou seja, não é meus pensamentos é de paz, não é de guerra. Ou seja, espírito, carne. Os meus pensamentos, espírito, não são os seus pensamentos, pensamento da carne. É isso que ele quer dizer. Então, assim, gente, se vocês pararem para analisar, ou é espírito ou é carne, entendeu? E para entender as coisas do espírito, tem que se ligar no espírito. Sair do ego, sair da carne.
para poder se ligar no espírito. Isso é um assunto que está constante na minha mente nesses últimos dias. Ou seja, aonde é que eu estou ligando meu pensamento? É nas coisas materiais, da carne, do ego, ou é do espírito? Como é que eu vou acessar as coisas do espírito se eu estou ligado na carne? Aí a pessoa tem que se decidir, né? Você tá querendo se ligar no espírito? Ou você quer se ligar na carne? Pô, vamos. Você quer se ligar a mim? Se liga no espírito. Não se liga na carne, nas coisas da carne. É isso, gente. Se você gostou, se ligar a mim que eu falo é o que, né? É se ligar a Deus, né? Entendeu? Isso que eu quis dizer, né? Se você gostou, eu peço que curta, comente e compartilhe. E se não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então muda esse pensamento para se ligar nos meus pensamentos. Para ter o quê? Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Entendeu? Para vos dar o fim que você deseja. Valeu.